Tertúlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 2 de junho de 2011, quinta-feira. O verbete é o número 1948. Tem 5 páginas, 44 logias e 16 máximos. Eu chamo a atenção para o detalhismo, que tem 11 máximos. O tema é retrospectiva cosmoética. A especialidade é a interassistenciologia. A definição. A retrospectiva cosmoética é o hábito diário do tenepsista, homem ou mulher, dedicado à revisão autocrítica das ações desenvolvidas durante o dia findo, com a intenção de rever a qualidade evolutiva dos contatos desenvolvidos durante o dia findo, com a intenção de rever a qualidade evolutiva dos contatos e interlocuções com as pessoas, buscando eliminar as energias conscienciais gravitantes dos posicionamentos antifraternos, desentendimentos, mal-entendidos ou conflitos nas últimas 24 horas. Nós consideramos isso aí como a base para o desenvolvimento da TENEPS. A verificação do percentual de ortopensenização diuturna, a limpeza de assinaturas pensênicas inapropriadas, a fixação da autopensenização linear, o ato de perpassar intraconsciencialmente as imagens das consciências e consciências de todos os contatos interconscienciais do dia, a recordação dos contatos diretos, físicos, cumprimentos, encontros, conversações, visitas e entrevistas. A rememoração dos contatos indiretos por celular, interfone e outros aparelhos eletroeletrônicos. E por aí vai, eu li apenas um pedacinho. Agora, na parafatologia, a recordação dos encontros extrafísicos através de projeções conscienciais lúcidas. O desenvolvimento da mini peça lúcida do max-mecanismo interassistencial multidimensional. O mérito para o emprego de macrosoma na próxima existência humana. A fixação da identidade extra interassistencial nos períodos intermissivos. O levantamento das concausas extrafísicas dos fatos vivenciados. A eliminação de rastros energéticos negativos. Na argumentologia, nós temos aí a caracterologia com 10 desenvolvimentos sadios derivados das retrospectivas cosmoéticas promovidas nas tarefas energéticas pessoais diárias do tenepsista homem ou mulher. Na remissiologia, nós destacamos entre 15 verbetes, agente retrocognitivo inato, mega desafio do intermissivista, retropensenidade, retrospectiva autodesassediadora, retrospectiva decenal. Frase enfática. A retrospectiva cosmoética, quando praticada diariamente, descerra novos horizontes parapsíquicos e multidimensionais à vida intraconsciencial do tenepsista, seja homem ou mulher. Você é tenepsista? Você emprega a técnica da retrospectiva cosmoética? Na bibliografia há uma referência ao manual da TENEPS. Agora, perguntas aqui, questionamento. Gostaria de saber qual a visão da conscienciologia sobre a epilepsia. Tenho epilepsia mioclônica juvenil desde os 14 anos. Atualmente estou com 27 anos, sendo que estou há 2 anos sem crise. Frequento regularmente o médico especializado e tomo remédio para evitar as crises. O trabalho com as energias pode me auxiliar de alguma forma? Como lidar com a doença em um relacionamento e como posso conhecer melhor meu parceiro, uma vez que sou um pesquisador da conscienciologia. Olha, a melhor coisa que você faz é evitar um ambiente carregado assim que possa te dar qualquer processo de irritação. A irritação da pessoa faz a irritação cerebral, aí dá a descarga clônica e tônica da epilepsia. Agora, você parece que está tudo bem, você passou 2 anos sem crise, já está com 27 anos. Agora, outra coisa, com respeito à dupla ou duplista,
é bom você abrir o jogo, que você já teve epilepsia, tudo isso. Senão amanhã pode criar um problema de crise na pessoa. Ele não está sabendo, etc., e vai sentir alguma coisa. Se vamos supor que ninguém quer isso, mas vamos supor que você tem uma crise quando estiver com ele e ele não sabia de nada. Eu já vi caso que despedaçou a família e criou um problemão para a pessoa. Pensa bem nisso. É bom esclarecer antes. Para isso é que tem o noivado. A fase do noivado é para mostrar essas coisas. Outro, fazendo uma associação de ideias entre o tema da tentativa de normatização da cultura linguística com o assunto das organizações mencionado no início da tertúlia, gostaria de saber o que o senhor pensa sobre as tentativas de mudar uma cultura organizacional. Como é possível influenciar uma cultura que seja predominantemente um holopensene mais colaborativo e com maior ênfase no trabalho em equipe e menos egóico e competitivo, tanto em ICs quanto em empresas convencionais? Olha, é o que nós fazemos nas ICs aí, nós procuramos colocar o código pessoal de cosmoética e o código grupal de cosmoética. Junto com isso, é a pessoa usar o processo do estado vibracional. Então, fazer de vez em quando uma reunião grupal sobre consciência terapia também pode ajudar muito. É assim que a turma tem feito. E abrir o jogo, ser sincero, ter explicitação da realidade. É cosmoético usar a pílula do dia seguinte, os espíritas a consideram abortiva. Olha, o que eu vejo com isso aí é o seguinte: a pílula, se você for pensar, ela é sempre abortiva, qualquer um que for usar. Seja antes ou depois, bobagem é essa. Então isso é besteira, esse modo de falar. Agora o processo é o seguinte: eu sou favorável ao uso da pílula, sim. E cada caso a gente tem que estudar como é que é. Às vezes é o caso de usar a pílula do dia seguinte. Agora o problema é a pessoa não chegar nisso, como também não chegar na necessidade de praticar o aborto. Ela tem que se disciplinar, se organizar, ver o que se passa. A gente não deve ter o sexo dominando a gente. A gente tem que dominar o sexo em todas as instâncias e possibilidades. Isso é que é o ideal. Agora, eu quero dizer para vocês que eu estou aqui com um jornal que é de Recife, sabe? O maior jornal lá do Nordeste, né? Esse aqui, né? Jornal do Comércio. O mais antigo, pelo menos. Se não for o maior, é um dos melhores, maiores. E ele tem 3 páginas aqui que fala do livro do nosso amigo, sabe, Marcelo da Luz, vocês têm uma ideia. Aqui tem uma página aqui, quase toda, sobre o assunto. Então tem um senhor que escreveu, chama Ad Luna, que escreveu aqui um digno artigo baseado na história, ouviu outras pessoas sobre o livro. Agora ele fala aqui assim: religiões sob ataque de um ex-sacerdote. Marcelo da Luz, durante cerca de 20 anos atuando como franciscano, lança publicação na qual acusa instituições como a Igreja Católica de acobertar a pedofilia e a homossexualidade. Depois tem outro aqui, artigo, dimensão extrafísica dá suporte às críticas. E tem uma opção de coisa, tem aqui a capa do livro, polêmico, padres, pastores e especialistas comentam a obra de Marcelo. Então isso é lá do Nordeste, é do Recife, de modo que é uma coisa séria, a gente pensar. É um belo artigo aí, bela situação. Agora, quero mostrar para vocês o livro que no próximo mês vai sair. É a 3ª edição do livro da Tenetes. Está bem de acordo com o dia de hoje, que estamos falando aqui sobre Tenetes. Agora, eu quero dizer para vocês também que daqui algumas semanas, a Tenetes vai ser colocado em download. De modo, teletertuliano, manual da Tenetes, download, dentro de 2 semanas. Pode procurar que vai ter. E essa nova edição, desse jeito que está aqui, azul assim, tudo, vai sair dentro de 1 mês. Tá certo? Já está tudo aprovado, bonitinho aí. Agora, eu quero dizer para vocês também que amanhã nós temos o Simpósio Internacional de Democracia Direta. Começa amanhã e vai até domingo. Eu quero dizer que eu quero aparecer lá de manhã
a apresentação da situação, da tarde, às 3 horas da tarde, quando for a apresentação lá da situação. E também no domingo eu quero aparecer lá. Eu estou falando para me ficar com a consciência tranquila que prestei o serviço público aqui da história. Agora, o mais, vamos aqui à retrospectiva cosmoética com vocês. O que vocês acham da retrospectiva? Vocês sabem que esse assunto eu sempre considerei ele sério. Que a pessoa, por exemplo, ela faz a TENEPS, vamos supor, à noite, às 10 horas da noite. Então ela vê tudo que ela fez durante o dia, ela revê quem é que não entendeu, às vezes falou, se ela discutiu com alguém, ela revê aquilo e põe energia positiva para acertar o ambiente dela. Isso ajuda o tenepsista a crescer, a desenvolver mais depressa. Valdo, a gente observa que no verbete você faz dezenas de conexões com as retrocognições, né? A questão das outras ressomas. Você pode comentar a relação TENEPS-retrocognição, mas de outras vidas, não do próprio timeline? O caso todo é o seguinte, a TENEPS, ela sempre foi desenvolvida e sempre foi feita, mas apenas por uma porção minúscula da humanidade que tinha mais noção disso. A maioria hoje é que está começando a entender o que é isso. Então, o processo das retrocognições vão ser vistos, esses processos todos, daqui para frente. Então, a pessoa vai ver como é que isso funciona. Agora, de que modo que é que a pessoa já pode começar a observar? É que a maioria das pessoas que o tenepsista vai atender é gente que ele já teve contato em vidas anteriores. Então, por aí, já começa a estudar para ver a situação, como é que fica, etc. Tal. Ele, com a TENEPS, ele vai ampliar o círculo de relações extrafísicas. Isso é um fato. A TENEPS melhora o círculo de relações, de relacionamento da consciência depois que ela dessomar, ou quando ela está por aqui e se projeta, ou quando ela vai ter, por exemplo, uma OFIEX. Seja na projeção, na OFIEX, ou na prática da TENEPS, enquanto ela for consciente, ela vai ampliar o círculo de relações. E depois que ela dessomar, ela vai ampliar o círculo de para-relações, relações extrafísicas. E tem relação também muito direta com as automimeses e as reprises dos mesmos dramas. O problema é o seguinte, é uma coisa mais do que óbvia. Como ela vai ter mais contato com mais gente que ela conhece, isso vai fixar mais os processos mnemônicos. Então o problema mnemônico dela vai melhorar. Uma outra coisa, se ela amplia também o ciclo de relações aqui e depois lá, isso vai ampliar também os dicionários cerebrais da pessoa. Então a tendência da pessoa entrar num mundo maior de relacionamento social e parasocial só amplia a cosmovisão dessa pessoa. Então, no caso de uma pesquisa, por exemplo, que você já encontrou determinadas personalidades consecutivas, colocar essas personalidades na TENEPS também é um veio de pesquisa que a gente pode desenvolver, né? Agora, existe uma série de condições por aí, né? Dentro desse processo. Eu, por exemplo, estava estudando aí um novo verbete. Você recebeu o verbete hoje? Como é que ele chama? Hein? Então você ainda não recebeu o outro. Existe um outro ainda, hein? Não é esse. É um outro também que nós estamos falando, que o problema é o seguinte, um processo da pessoa, dela ter relação com o processo extrafísico e com as consciências. Mas, no caso aí, dessa condição, envolve, por exemplo, o passado da pessoa, envolve o processo da personalidade consecutiva, envolve o problema da identidade extra da pessoa. Então, por exemplo, existe aquela deixa que o amparador chega e dá para a pessoa. Por exemplo, o amparador de função. Ele chega para o tenepsista e dá uma dica para ele. O verbete é baseado nisso. Então, essa dica
essa informação, essa inspiração, esse, vamos dizer, esclarecimento extrafísico, isso aí amplia a cabeça da pessoa, mas em compensação também, vai ampliar os processos, os fenômenos todos que têm relação com a memória, com a proex e outras coisas mais da pessoa. Então é muito importante o processo da TENEPS nesse caso. Entende? Agora, uma das coisas mais sérias que a TENEPS tem é o processo de ser diário. Claro. Esse processo diário, vitalício para o resto da vida, é terrível. É um elemento facilitador. Pois é. Valdo, no caso da ressoma coletiva, da pesquisa da ressoma coletiva, então, esse vínculo é um achado, né, para se fazer o desenredamento das relações. Esse é um caminho, você está entendendo? É um jeito da situação. Agora, há muita coisa para ser estudada nisso ainda. Como só agora que a gente está divulgando para que a TENEPS se torne popular, agora já tem alguns milhares de pessoas que já estão praticando a TENEPS. Então, o que se passa? Daqui para frente, muita coisa vai ser esclarecida, isso vai ser aumentado. Vai ser um elemento facilitador. Vai chegar um ponto que o manual da TENEPS não vai valer nada, porque vai ter obra muito mais aprofundada, maior, tratado sobre o assunto. Eu não quis fazer uma obra grande, porque não adianta, né? O negócio tem que começar a gente está no começo, no início, do princípio, não tem outro jeito. Então, é a situação. É o que nós estamos tentando fazer aí no caso. Professor Valdo, aqui no ar. Sim. Aqui em cima. Na página 9, Sim. na parafatologia, terceira linha de baixo para cima, aqui no meio, a fixação da identidade extra interassistencial nos períodos intermissivos. Você podia desenvolver? A fixação é o seguinte: Isso. quando a pessoa, uma consciência, ela começa a fazer mais assistencialidade, e aquilo ela vem de uma intermissão para outra, acaba às vezes ela ficando conhecida, que às vezes ela vai encontrar com gente do mesmo grupo da intermissão passada. Com isso é fixo. Não, mas você não é a Rosa, você é a Anália da vida passada. E aquilo então, com o tempo, começa a criar uma expressão, um epíteto, um nome. É assim que aparece a identidade extra. A base dela é interassistencial nos períodos intermissivos, do jeito que estou falando aqui. Tá ok. Agora, o que é engraçado é que é o seguinte: a identidade extra, ela ajuda também na questão de pesquisa da pessoa, sabe? Porque uma pessoa, por exemplo, que ela teve uma identidade extra e fez muita assistência como consciência. Agora, na hora que ela fez muita assistência, ela atendeu ou fez um esforço danado de transmitir alguma ideia boa para as consciências. Então é aquilo que no Espiritismo chama do espírito comunicante. Aquela pessoa, se ela deu muita orientação em base cosmoética ou positiva para a proex, o trabalho, a existência daquelas consciências humanas, ela então vai receber também, quando ela vir para cá, uma porção de consciências que vão ajudá-la, dando também inspiração para o trabalho. Então você ajuda, você recebe depois ajuda. Como consciência, você ajudou antes, você vai receber agora como consciência. É o que está acontecendo comigo. Por exemplo, a hora que eu falo esse monte de coisa aí, ó, eu falo de amparador, de evolução, de serenão, por quê? Porque isso diz respeito, eles aparecem para mim, não foi eu que forcei. Eu não tenho capacidade de ir atrás de serenão, bater na porta, você está aí, como é que é? Eu quero te ver, tal, como é que é? Anybody home? Como é que é? Quem é que está aí? Como é que é? Não dá. Então, eles é que vêm. Agora, se vem, é porque na minha ficha, eu já fiz alguma coisa nesse sentido. Eu estou recebendo aquilo que eu semeei. Estou colhendo um pouco disso. Por isso que eu sei dessas coisas, porque senão eu não teria mérito para isso. Tudo é na questão de mérito. Se não houver mérito, é danado. Agora, o processo todo é o problema matemático.
dessa história. Eu chamo matemática que é mental somática, isso é da época da área do mental soma. Então, é necessário que tenha essa deixa matemática da história. Então, uma pessoa que deu, você ainda não escreveu nada sobre isso. Pois é. Agora, o que se passa? É um processo do mental soma que a gente recebe influência, inspiração, a deixa, o jeito. Entende como é que é? Agora, uma coisa puxa a outra. Enriquece tudo. Então, o problema nosso é esquecer o egão e fazer assistência aos outros. Com isso, nós ampliamos todo o processo de evolução mais depressa. Tudo é acelerado, tudo é dinamizado. Valdo, você já falou algumas vezes que se a TENEPS for à noite, ela é melhor em função também dessa... Fala mais alto aí, cara. Se a TENEPS for à noite, você tem colocado como vantagem. Aí, em função dessa Não, retrospectiva... eu estou falando daquela pessoa que faz à noite. Mas, por exemplo, ela pode fazer isso para outro dia. Vamos supor que ela faz às 8 horas da manhã. Então ela começa a ver, ontem, que besteira que eu fiz. Começa a pensar tudo. O processo é ver as últimas 24 horas. Retrospectiva seja a hora que for. Agora eu estou falando à noite, porque é uma coisa óbvia, o povo entender mais depressa. Você já colocou outras vezes, outros dias aqui, que à noite seria melhor, sei lá. Não, aí depende da pessoa também. Nós não podemos fazer isso assim tão regrado, não. Depende da personalidade, o que ela faz, como é que é. Agora, tem as suas vantagens e tem desvantagens, depende. Por exemplo, se uma pessoa está cansada demais à noite, não vale a pena fazer. Se ela cansa muito. Porque tem gente que tem pressão baixa, lá para as 4 horas da tarde já está entregas baratas, está esgotada. Ela vai fazer depois a TENEPS às 8, ela vai dormir. Ela não faz TENEPS. Eu já vi isso tudo. Não, só em questão de memorizar, talvez, mas é lógico que quem tem gabarito pode fazer de manhã, à noite. Agora, aqui na quarta linha, de baixo para cima da parafatologia, é um mérito para emprego para de o emprego de macrossoma na na próxima existência humana. De que modo que tem? Como é que você adquire esse mérito? É fazendo assistência. Macrossoma só é dado para a pessoa que faz assistência. Se não tiver, não tem macrossoma. Macrossoma é um macete, é um corpo maceteado, é um corpo estudado. Então, ele é específico, ele é maceteado. Então, é preciso ter mérito para isso. Mas o macrossoma, tudo bem, mas outros méritos também outros méritos também entrariam. Não, por exemplo, tem macrossoma, por exemplo, às vezes, que é só um processo mais da pessoa, pequenininho. O universo de manifestação dele, o perímetro que ele abrange, o âmbito da manifestação dele é pequena. Agora, eu estou falando aqui macrossoma mesmo para valer, né? Pessoa que recebe o paramicrochip, que aumenta, por exemplo, a capacidade de regeneração celular, que melhora, por exemplo, uma boa parte do processo da ectoplastia da pessoa. Então, isso aí é que é. Ia perguntar também essa questão do paramicrochip. Ela vem, por exemplo, o mérito, primeiro seria o macrossoma, depois o paramicrochip. Existe uma graduação também? Não, aí depende da pessoa, né? Como é que é. A graduação mais difícil que tem é o seguinte: TENEPS, OFIEX, complexo, esperticidade, semiconsciex, eleguiado. Essas 6 aí são difíceis. E está difícil de tirar também do que eu falei aqui, é mais ou menos por aí. Sim, mas é uma ordem crescente, lógico. É uma ordem ascendente, uma ordem evolutiva. Mais ou menos é por aí. Agora, o que eu vejo é o seguinte: vocês todos vão se interessar por esses assuntos cedo ou tarde, cada vez mais. Porque vocês estão até aqui, enrolados com eles agora. Da agora para frente não tem jeito. Agora, outra coisa. Quais são as pessoas que praticam a TENEP? Levanta a mão aí, só o dedo. Olha aí, a maioria aqui. Então, vocês todos são enrolados. Então, vamos voltar tudo que eu falei, Lindade, de novo. TENEPS, OFIEX, complexo, especificidade, semiconsciexualidade, teleguiado. Estou dando o mínimo. Para
era conversar. Ó, o Marx falou que é para conversar. Tá certo? Então você veja bem. O macrosoma estaria numa ordem também. O macrosoma ele já entra na TENEPS da pessoa. Se ela começar a trabalhar bem, ela já pega o macrosoma na próxima. Uma outra coisa, não é só isso, ela pode pegar o paramicrochip. Tem uma série de condições. Tornar-se ectoplasta. Tudo isso é possível. A TENEPS, ela potencializa o desenvolvimento parapsíquico. Potencializando o desenvolvimento parapsíquico, a pessoa melhora o processo da interassistencialidade, melhora o CPC dela, o Código Pessoal de Cosmoética, melhora tudo. Então a coisa muda de figura. Tá certo? Correto. O Verbetes também ele destaca essa limpeza. Você faz uma retrospectiva para limpar as coisas do dia a dia. Mas isso até certo ponto, né? Seriam coisas mais leves. Se for uma coisa mais pesada, ela já prejudica a TENEPS, sei lá. E a pessoa tem que ver, né, como é que ela faz. Com a TENEPS, a tendência da pessoa é ampliar o equilíbrio e a harmonia íntima. O equilíbrio mental e a harmonia íntima que ela tem em matéria de emoção e tudo mais. Com uma condição dessa, não vai ser qualquer coisa que vai abalar a pessoa mais, não. Ela fica muito mais rigorosamente autossuficiente. Isso dá muito equilíbrio para a pessoa. Entende? Porque a primeira coisa que tem, uma série de condições que o povo aí, a turma, de modo geral, exige ou quer ou defende, ela já abriu mão. Não interessa mais aquilo. Entende? Então isso muda tudo. Em matéria de economia, em matéria de sexualidade, em matéria de nível social, tudo muda. E porque ela menospreza muita coisa disso, certos níveis que tem, celebridade, fama, tudo, ela vai dar uma bela banana para isso tudo. Isso não interessa mais. E outra coisa, a vida humana também fica muito relativa. Entende? A pessoa vê 100 anos não vale nada, a vida aqui é coisa relativa, porque a consciência vai sempre, tem muita coisa pela frente, tem mais vida pela frente. Agora, vocês também, uma das coisas que vocês vão ter cada vez mais, vão ficar, vamos dizer, pensando muito no assunto, é dominar essa dimensão, para ficar livre disso aqui. Tudo isso que eu falei, essas 6 condições, são para o domínio da vida humana. Pode olhar. Primeiro é o domínio da vida humana, depois faz assistência para dominar a multidimensionalidade. Chega num certo ponto. Quando dominou aqui, a pessoa vai embora. E não vai para outro planeta inferior, não. Ela vai ser consciência livre, quer dizer, muda tudo. A situação é outra. Agora, eu estou falando desses 6 para a pessoa chegar no serenão, tá certo? É do pré-serenão ao serenão. Aí nós estamos dando 6 patamares. 6 degraus para a gente escalar. Vamos ver como é que fica isso. Eu confio em vocês. É por aí. Agora, ó, uma coisa eu vou dizer para vocês também. Eu, pelas coisas que eu vi de projeção, da década de 90 para cá, o Zéfiro, por exemplo, quando estava lá, 2 séculos vendo as coisas, ele não tinha gente igual vocês. Então, parece que eu vim aqui e estou perdendo alguma coisa. Vê se vocês me entendem. Enquanto eu estava lá, não havia ninguém assim de curso de está sabendo das coisas, do jeito que tem hoje com vocês. Então, por exemplo, essa turma que está vindo da Interlúdio para mexer com vocês, eles estão no bem bom, eles estão entrando na fasturologia. O Zé não teve isso, não. Era só gente mais bronca. Você está entendendo? Então, por exemplo, na próxima intermissão, eu estou esperando. Para o Zé vai ser muito mais fácil. Nós já vamos ter gente muito mais, vai nos entender muito melhor, que são vocês. Você está entendendo? Pensa bem.
Então, a tendência do nível evolutivo é expandir mesmo, não tem saída. A evolução é inexorável, é inevitável, inafastável. Não, tudo vai melhorar. Chega-te aos bons, você vai ser um deles, né? Com força, né? Tem que fazer muito esforço. Mas, por exemplo, eu vou chegar, a coisa vai ser diferente. Como é que fica? A situação é essa. Vocês estão entendendo, né? Agora, ó, eu vi direitinho essas coisas. Pelo povo que eu fiz experiência. Foi assim que eu fui fazer experiência com o cachorro, né? Para dominar o cachorro. Entende? Lá o cachorro policial, que é muito diferente. Se eu já consegui dominar o cachorro policial, pensa bem. Que venga o touro. Nós vamos lá. Cachorro é muito pior do que uma pessoa. Mas não é bem assim. Se a pessoa é mal intencionada, é terrível. Né? Qual a atenção necessária que o inversor deve ter para iniciar a TENEPS antes dos 30 anos? A atenção necessária mais séria que tem aqui é ele se organizar, para não ficar com muita coisa rombuda, ou fratura, ou, vamos dizer, lacuna na vida dele. Mas uma coisa que já começa sem ele ter muito problema amanhã. Então, quanto mais ele conseguir juntar em matéria de organização, melhor para ele. É isso que a Sinvex tem feito durante alguns anos. Estou iniciando a TENEPS e tenho uma dúvida um tanto básica, mas pertinente. De que forma saberei se o amparador é mesmo amparador? Pois seria interessante saber para que eu estou dando o controle das minhas energias. Sim, é só você ver. Olha se deu certo. Se você, por exemplo, está fazendo aí o seu trabalho, e você tem uma ressaca energética, urubu cérebro. A culpa é sua ou é um guia cego que está te orientando? O problema é ver os efeitos. Pelo efeito você vai saber quem é. Tenho o desejo sincero de ser tenepsista. Já perguntei sobre ser itinerante e entendi que a vida sem disciplina não é compatível com o tenepsista. Caso é o que eu estava falando, ó, a pessoa já viu. Caso meus dias ocupados, os quais não estarei em casa, sejam programados com antecedência de mais de 2 meses, posso ser tenepsista? Como é que é isso? Vamos entender bem. Caso meus dias ocupados, os quais não estarei em casa, serem programados com antecedência de mais de 2 meses, posso ser tenepsista? Eu acho que ele está viajando, seria? É isso? Olha, se você está viajando muito, deixa para fazer a TENEPS depois que você acabar de viajar. Quando você deixar de ser mascate, né, ou dromaníaco profissional, você vai. Caso não, o que fazer para realizar a interassistencialidade dentro da conscienciologia? Comece a trabalhar, por exemplo, com o estado vibracional e seu processo de assimilação simpática, desassimilação. Comece a dominar esse processo que isso já vai ajudar, já vai entrar no caminho da TENEPS. É por aí. Agora, se você estiver viajando muito, às vezes você vai ter problema no início, não é bom não. Uma pessoa que viaja muito, na hora que ela começa, os primeiros 6 meses pode criar problema para ela. Tem que ir com calma, tem que saber bem. A gente que já tem um domicílio da gente, já é problemático. A pessoa que faz no domicílio próprio dela, que ela está ali há vários anos, que é dela, tudo harmonizado, tudo com facilidade. Às vezes, nos primeiros 6 meses ela fracassa. Agora, pensa um que está aqui, amanhã está lá, amanhã está em outro lugar. Fazer TENEPS em hotel não é a mesma coisa que fazer em casa. Mas precisa a pessoa pensar bem, né? O ideal, talvez, é esperar. A hora que deixar a viajologia, como nós chamamos. Hoje em dia já usa viajologia, um nome, dentro do turismo. Viajologia, estudo das viagens. De modo que é bom aguardar um pouco para ver como é que fica. Né? Agora, gente, eu queria dizer para vocês também que esse verbete tem 17 palavras sesquipedais. Tem 3 siglas. E eu não encontrei ainda muito erro aqui não. Estou esperando aí vocês Valdo. a me falar. Sim. Antagonismologia, na página 10. Sim. Na 4ª linha, você colocou memória, antagonismo, memória, autodiscernimento. Por que é antagonismo e não é interação? Como você Porque memória e autodiscernimento
quase sempre a pessoa ou erra naquilo que ela fez antes, então ela tem uma memória péssima, de coisa que não presta. Ou se não, ela erra para lembrar, que ela lembra aos pedaços, ela não lembra tudo. Então a memória nem sempre, se ela é claudicante, ela não tem autodiscernimento. É isso que eu quero lembrar. Uma hipomnésia não tem autodiscernimento. O branco mental não permite o autodiscernimento. Então vamos pensar nisso. Tá certo? A gente tem que ponderar bem. Uma outra coisa, o autodiscernimento pode suprir as deficiências mnemônicas. Sabe? E suprindo as deficiências mnemônicas, a própria memória já vai ajudar o autodiscernimento da pessoa. Agora, uma pessoa que falha, que tem muita lacuna naquilo que ela lembra, tem dificuldade de fazer a interação do pensamento correta. Por isso que tem os brancos mentais. São lacunas mnemônicas. Não tem. E outra coisa, às vezes ela não vê o essencial, porque na hora que precisa ela esquece. Depois que passa, às vezes ela lembra, aí já é tarde. Não adianta nada. Pode falar, mano. Memória, a revista Mente e Cérebro Nova está com as pesquisas mais recentes sobre memória. Eu achei que ia ser aquela charupada de sempre, que a gente lê e compra sempre a mesma coisa. Mas tem muita pesquisa recente, muita coisa nova, muita técnica bacana. Quem quiser, a revista Mente e Cérebro, edição Memória. De vez em quando está alguma coisa. Excelente, Mente e Cérebro, muito boa. de vez em quando tem. Até sobre os eventos traumáticos, quer dizer, base muitas vezes das nossas retrocognições, nos eventos traumáticos está provado que a pessoa tem falsas memórias. E ela fica certa de que ela estava em tal lugar naquela hora. Eles usaram a pesquisa do dia 11 de setembro. A pergunta é, onde você estava no dia 11 de setembro? Eu sei onde eu estava, você também. Eu sei. Mas as pessoas inventam coisas que não têm relação. Mas agora você veja, um trauma igual esse você não esquece. Eu jamais vou esquecer aquilo que a gente viu em New York. É igual a Graça também não esquece nunca. Ela lembra de tudo. Eu lembro dos detalhes, a semana inteira que nós passamos lá. Agora aquele povo tudo correndo assim, ó, em torno, e a gente olhando aquilo na rua, uma coisa esquisitíssima. Outra coisa, aquele monte de sapato bom jogado fora. Marcaram sapatos. Uma loucura, porque o povo saiu lá, que estava dentro do incêndio, aquela coisa, toda a explosão lá das coisas. E eles observaram que nas entrevistas que eles fizeram com essa pergunta, e até personalidades que deram entrevistas, elas contaram coisas que não correspondiam. Por exemplo, um fato que ainda não tinha acontecido naquela hora, que saber que um avião é que entrou, inclusive personalidades assim, George Bush, e gente falar que lembrava perfeitamente o que tinha acontecido. Agora, tem coisa que a gente não esquece. Por exemplo, eu falei um negócio em cima do lance lá que aconteceu depois. Dentro do trauma. Nós estávamos lá e eu falei com a Graça, para você não ficar traumatizada, nós vamos sair daqui e vamos lá para a rua 40 ou 50, lá para cima. Vamos sair disso aqui, porque esse cheiro é de cadáver, isso faz mal para a gente. Agora, nós já tínhamos ouvido que aquilo era negativo, porque na televisão eles estavam anunciando, fechem todas as janelas, nas ruas tais, lá naquela área toda. Fechem tudo e liguem o ar-condicionado interno. Por quê? Os gases estavam fazendo mais mal. Tinha vários tipos de gás ali negativo. Então, o que eu fiz? Saí com a Graça e fomos para a rua mais distante. E falei com a Graça, você agora vai ver tudo que você gosta, vai ver roupa, essas coisas todas, você esquecer esse negócio aqui, entra lá, vai lá. E eu ficava na porta da loja, ela saía de uma loja, eu ia para outra, ficava na porta. Aí vi o povo, eu conversando e vendo tudo. Aí nós estamos lá pelas tantas, a gente foi procurar um restaurante, porque tinha que ser bem longe, para a gente almoçar. Porque a gente saiu logo, que o negócio começou a gente caiu fora para saber o que era, o que ia acontecer com o mundo, né, lá fora, para onde que ia aquilo, quantas explosões iam ter, ninguém sabia nada. Então a primeira coisa, eu falei assim, vamos lá para perto do Empire State Building. Se eles já fecharam o Empire State Building pela rua, nós vamos saber. A hora que nós chegamos, está tudo fechado já. Não passava nada. Vocês estão com medo do próximo ser esse. Então, vamos longe disso aí. A gente caminhou mais. Quando nós estávamos nessa rua lá, e ela estava vendo um negócio nas lojas,
Quando eu vi os aviões vindo baixinhos, aviões desse 15, 16, os F-15, eu falei assim, ixi, mas que loucura, que esses caras loucos, no meio desses edifícios, tudo. Essa vibração vai abalar edifício aqui, vai cair coisa aí com o tempo. Além disso, em vez de ajudar, aquilo lá ia piorar. Eu falei, dias depois, uma fachada inteira de um prédio veio abaixo. Criou problema, parece que criou vítima, o diabo, vários casos desses. Aquilo não foi nada. Era muito longe, vários quarteirões de distância do lugar aonde os aviões derrubaram os prédios. Sabe? O negócio foi devido à vibração dos aviões. Os aviões estavam passando no meio dos prédios, maluco. Loucura, caça. Falei assim, ó, isso vai abalar tudo. Eu aí falei com a Graça, ó, mas aqui não tem jeito de esconder. Não há mais lugar para ir. E eles estão em Manhattan, estão andando todo lado. Agora, o que eu acho é o seguinte, pode ser que não vai cair hoje, nem amanhã, isso vai demorar um pouco. E demorou algum tempo. Mas que caiu, saiu o negócio. O edifício de vidro está muito antigo, né? Alguma coisa, obsolescência de material, aquilo vibrou com o processo do avião. Você sabe, tem a onda de choque criada pelo próprio ar. Aquilo bateu, criou o processo. Eu previ o negócio em cima do lance. Por sinal, estava passando um japonês no meio da rua, com medo de chegar perto das casas, lá onde é que eu estava. Eu falei com eles, ó, isso aí é que é perigoso, ó, isso aí é igual. Eu falei com eles, os japoneses que estavam lá, turista, em New York. Agora, essas coisas você não vai esquecer nunca. O povo chorando, aquele negócio todo, o mau cheiro de cadáver. Eu senti o cheiro porque eu mexi muito com cadáver, por causa de, você está entendendo, o departamento de anatomia, aquela coisa toda. Então eu falei, opa, tem gente que está morrendo, muita gente que morreu aí. O cheiro está aí no ar. E tem gás nisso aqui, esse gás deve fazer mal, eu não sei o quê. Depois eles viram que tinha gás lá, terrível, lá de dentro, o material dos edifícios. Amianto, uma porção de coisa que havia lá dentro. Tinha mais. Agora, muita gente morreu, né? Mesmo que foi lá para trabalhar, você sabe que teve bombeiro que foi lá para ajudar os outros, morreu lá dentro. Agora, tem umas coisas lá esquisitas também, que até hoje a gente não sabe. Tem umas coisas que eles não explicaram bem até hoje. Porque houve explosão lá, independente do avião. O que é que explodiu? Por quê? Tem umas coisas muito estranhas naquilo. Eu não engoli nada daquilo. E outra coisa, durante a semana que nós passamos lá, tinha todas essas hipóteses no ar. Depois arranjaram uma hipótese oficial para cobrir a situação, é a versão oficial. Então nunca mais se falou nisso. Mas que tinha umas coisas esquisitas, tinha. Eu não entendi bem aquilo, não. Tinha muita coisa que eles falaram. Então, aquilo lá foi uma coisa que já não poderia esquecer mesmo. E eu mesmo ainda falei com a Graça Senhora, eu que já passei por 6 tipos de ditaduras, eu nunca vi uma coisa igual a essa. Isso é um absurdo o que está acontecendo aqui. Agora, outra coisa também, foi uma frustração, que eu levei para falar sobre 2 cursos que eu ia dar. Um dos cursos é sobre segurança. Uma coisa absurda isso. É um negócio da sincronicidade. Agora, eu saí de lá sem falar nada com ninguém, né? Nós tivemos que cortar tudo. Não dava, não tinha ambiente para aquilo. Agora, eu procurei sair na primeira oportunidade. A primeira oportunidade foi 7 dias depois, 6 para 7 dias, foi uma semana. Porque eles fecharam o aeroporto, não deixava nada, tinha uma opção de coisa atrapalhada. E nós saímos de lá e fomos para Madrid, na Espanha. Nós estávamos em Madrid preparando o ECP2, e o mais interessante foi uma edição do El País, que é aquela quadradice, aquela formatação, mas eles puseram em cima, na edição de capa, uma profecia do Nostradamus, acima do título do El País. Tinha uma profecia de Nostradamus, eu guardei para você, porque é uma coisa assim, inédita. El País, com aquela quadradice, botar em cima de tudo, acima do título, ficou no cantinho da página. Uma coisa impressionante que tem, a Graça viu isso tudo, é que nós estávamos em Miami e íamos para New York, né, com a situação toda lá, para eu dar os cursos. Agora, na hora que nós fomos para o aeroporto,
tinha as moças lá conosco, eu falei assim, ó, vocês voltam para casa, porque isso aqui ainda vai demorar. Estava chovendo. E estava chovendo também em New York. Aí o negócio parou tudo e eu falei com a Graça, nós estamos aqui encapsulados. Pode olhar, você está diferente, olha bem como é que está. Isso aí a gente não sabe o que nós vamos encontrar pela frente em New York, a situação toda, o que vai ter. Mas, de qualquer maneira, eu quero lembrar você, tranquilize, fique firme, faça a sua leitura, vamos devagar, tudo harmonizado, tudo em paz, porque nós estamos encapsulados, os amparadores estão trabalhando com a gente. Isso foi ainda no aeroporto de Miami, a gente esperando o negócio mudar. Agora, chegamos lá, 6 horas depois, a gente estava já dormindo. Você está entendendo? Porque o negócio atrasou, o avião atrasou por causa da chuva, um milhão de coisas. Chovia em Miami, chovia em New York. Depois aquilo parou tudo. E aí nós fomos. E outra coisa, 6 horas exatinho. Nós chegamos às 3 da manhã. Às 9 os negócios começaram. Mais ou menos 15 para as 9. Agora, um trauma desse, uma condição dessa, uma tragédia dessa, ninguém esquece. Isso é bobagem. Não dá. Eu lembro das coisas todas como se fosse hoje. O nosso amigo lá telefonando. Vem cá, você já viu aí a televisão? Viu o que está acontecendo? Ele me acordou, estava dormindo. Nós chegamos 3 horas. 6 horas depois do telefone, eu falei, mas o que é isso? Você está muito apressado. Eu falei assim, Valdo, calma, não é assim. Olha a televisão, liga. Aí a gente ligou, estava lá. Ainda vimos ainda um avião bater no outro lá. Bater na situação, bater no prédio. A gente ainda viu na televisão. Quente. Aí eu falei com a Graça, vamos para a rua. Vamos para a rua, porque eu não sei o que está acontecendo com esse mundo. O mundo está um pouquinho abalado hoje. Estamos lá fora. Aí a hora que nós saímos na rua, estava aquele monte de gente. A situação... Qual é o melhor da história? Nos outros dias não tinha mais ninguém na rua. A Manhattan ficou um deserto. Sabe? Só tinha um ou outro, igual esses japoneses que eu falei, que eram turistas. Mais ninguém. Agora, eu nem quis ir lá para ver nada. E falei com a Graça, nós não vamos. Vamos nos afastar. Devido ao cheiro, esse gás faz mal. E outra coisa, nem eu nem ela não tivemos nada nas vias aéreas superiores, nada disso, que a gente preservou. Porque se ficasse lá, aquilo lá ia dar alguma coisa. Ia dar uma bronquite, um processo de pneumonia, alguma coisa nesse sentido, que é gás violento. A situação não era fácil, não. Estava totalmente diferente, o ambiente lá fora. Agora, a hora que aconteceu, de manhã até a tarde, era uma loucura a multidão que tinha em Manhattan. No outro dia, não tinha mais nada. Tudo deserto. E como isso repercutiu na sua TENEPS? Não, a minha TENEPS é o seguinte, eu já vinha trabalhando com a história, porque eu comecei a trabalhar no aeroporto de Miami, lá com a coisa, porque a própria Graça falou, ô, neném, vai para lá e faz um trabalho, vamos ver se melhora esse tempo, eu não sei o que vai acontecer. Aí eu comecei a trabalhar com energia, e voltei. A hora que eu voltei, ela contou, falou assim, 17 minutos. Aí eu fiz uma piada para ela, assim, eu estou ficando velho, está demorando demais as coisas que eu faço. 17 minutos? Aí mudou tudo. Chegou o cara, falou, ó, os aviões já vão subir, etc, tal, não tem nada, tá tudo aberto aqui, tudo aberto em New York, não sei o que e tal. No hotel lá de Nova York, mesmo lá em Manhattan, enquanto acontecia o evento? Pois é, mas lá estava fechado. Lá estava fechado, depois abriu. Na hora que abriu lá, abriu Miami também. Foi 17 minutos depois que eu fui para mexer com as energias. Ela contou no relógio. Mas na sua Tinha até os meninos junto dela e ela estava lendo. Ela ficou lá. Eu saí e fui para um lugar mais retirado, junto daqueles vidros que tem no aeroporto lá de Miami. Mas na sua TENEPS foi levado gente? Teve algum fato teve de conexão? Teve gente lá em New York. New York eu tive. A semana que eu trabalhei lá, tinha muita coisa. Eu também não fiz curso, não fiz nada. Tudo foi fechado. Hein? Não, tinha umas coisas esquisitas. Era a gente mesmo que tinha dessomado. Uma boa parte era isso que eu estava mexendo. Agora,
Era uma loucura, né? O problema pior que havia era o processo da insegurança. Ninguém sabia o que estava acontecendo de fato. Todo mundo ficou com medo disso. A verdade é essa. Agora, nós ficamos no hotel, foi o mais próximo das Torres Gêmeas que eu já tinha ficado em New York. Veja só a coincidência. Uma outra coisa. As Torres Gêmeas, sempre que eu chegava, logo de manhã eu ia para lá. Mais ou menos 9, 10 horas da manhã. A gente ia levantar e ia para as Torres Gêmeas. Por quê? Devido a Borders, que era a rede de livraria que tinha lá. Agora, eles acabaram com a Borders. Não sobrou nada lá na hora. Aí a graça, ainda bem que a gente não foi. Que era o horário que a gente ia para lá. Você lembra, você mesmo esteve comigo antes lá nas Torres Gêmeas, em viagem anterior minha. Lá era o primeiro. Eu tinha sempre, sabe, uma espécie assim de o périplo da viagem, o roteiro total da viagem. A hora que chegava, qual a livraria que eu vou primeiro, depois essa, depois essa. Ele sabe disso, que ele me ajudava a carregar os livros que eu comprava. Você estava lá no dia que o gerente geral chamou pelo microfone, o senhor, né, Mr. Waldo Vieira, você viu, né? Aí todo mundo assustou que estava comigo, ele também. Estão te chamando no telefone, o que seria? Eu falei assim, não, eu sou, não tem nada não, eu sou do serviço secreto, deve ser alguma coisa. Chega lá, era o chefão da rede que veio, que queria saber. Eu falei assim, mas vem cá, o que o senhor quer? Tem alguma coisa com meus cheques? Alguma coisa? Eu falei assim, não tem nada com o senhor. Nós estamos curiosos para saber. O senhor lê tudo isso que o senhor compra? Eu cheguei lá e fiz uma piada para vocês, você lembra? Olha, os caras da guerra conversar comigo. Como é que é possível uma coisa dessa? E aquele lá é a principal local, é a matriz deles lá em New York, né? E o cara era o chefão, o senhor de idade, tudo respeitável. Ainda me pediu, me perdoa, mas nós queríamos saber uma coisa do senhor. Ele pediu perdão na hora lá. Agora, porque eu comprava uma porção, muito dicionário, né? Aí eu falei assim, não, isso aí é para uma instituição, não sou só eu que vou estudar isso não. Nós temos uma equipe enorme que estuda muito, são os lexicólogos. Eu expliquei para ele tudo. Tinha mais 2 funcionários juntos que queriam saber o que era. Porque eu comprava no lugar, depois batia tudo lá na matriz deles. Eles viam o meu nome. Esse cara é louco com esse negócio de dicionário, de livro. Olha como é que ele compra. Entende? Então, queria saber quem, né? Como é que era. Sabe, pelo negócio ele estava certo. A curiosidade dele, em matéria econômico-financeira do negócio dele, está certíssimo. Precisa saber os fregueses, né? Como é que são, né? Quem é, como é que é, ver o que pode fazer. Eu virei para ele e falei assim, olha, já que o senhor está sabendo agora que é uma instituição que a gente está trabalhando, vê se dá um desconto aí para mim, a gente merece. Ele começou a rir. Professor. Mas até que eles faziam, de vez em quando eles faziam desconto para mim. Quando eram muito livres, eu falava, eles faziam. Professor. Sim. Aqui. Sabe, eu pensei agora num neologismo à época para definir o senhor. Addictionary. Addictionary. The one addicted to dictionary. É de adição, quer dizer? Addict é viciado em dicionário. Ele está sempre querendo criar alguma coisa. Não, addictionary. Professor Waldo. O nosso amigo lá, ele é aquele cara do Jornal de São Paulo. Aquele que também inventa tudo quanto é nome para fazer piada. Humorista lá de São Paulo. Você sabe quem é, né? Você deve ser parente dele. Waldo, aqui no D de dado. Nessa questão do 11 de setembro, foi uma das maiores sincronicidades patológicas, acho que da história, né, do mundo. Né? Quer dizer, uma série de situações convergentes que explicam uma mega tragédia, né, patrocinada por terrorista. Como é que isso acontece na história? Por que isso acontece? Por que não houve uma condição de impedimento? É difícil, às vezes, conseguir chegar numa situação dessa. Porque o processo todo é o seguinte, não se pode inibir as manifestações das consciências.
Agora, quando junta uma equipe ou uma turma de pessoas, e aquilo elas trabalham com planejamento, tudo com detalhe, aquilo não tem jeito, é coisa de maldade, você não tem jeito. Agora, por exemplo, as concierges que vê uma coisa dessa, elas já prevê o que pode acontecer. Então, por exemplo, elas sabiam que nós íamos para lá, por isso que nos encapsularam. Está na cara. Agora, o enumerador não me falou nada. Eu só notei que estava, eu também não sou tão bobo assim. Se vai me encapsular, eu sei por quê, né? Tem boi na linha. Tem alguma coisa. Agora, Valdo, se a gente fosse analisar, por exemplo, o passo a passo, né, desse planejamento, desse ataque terrorista, teve inúmeras possibilidades dele ser abortado, e ele não foi. Né? Desde o planejamento, entrar no avião... Mas não foi também devido ao processo dos próprios americanos. E depois disso, e aquele cara que chegou lá, que estava no meio deles, trabalhando na inteligência, aquela coisa toda, chegou lá e matou a porção agora? Tudo americano. Então, como é que faz? Há processos que são difíceis, você não pode coibir, não dá. Nem extrafisicamente não dá para entrar nessa. Senão, não haveria guerra. Se eles pudessem coibir, paralisar, dar um jeito, não haveria guerra. Ninguém ia declarar guerra para ninguém. É impossível. As ações humanas, elas vão, e a coisa vai. Agora, pensa bem, esse processo todo da Al-Qaeda é tudo pensado. Esse povo está tudo pensando em matar gente, só pensam nisso, tal, é tudo doido. Tudo belicista louco. Como é que fica? Mas essa previsibilidade de 400 anos, 300, isso já era previsto, né? Não, com os réus aqui, o que você está querendo? Eles devem ter previsto muita coisa. Eu deixaria saber o que fizeram a previsão para esses próximos anos, eu não sei. Deve ter coisa cabeluda. Eu digo mais assim, mas o Nostradamus tinha previsto isso, né, há 500 anos atrás. Então, como é que isso pode ser previsto com essa antecedência toda? Uma coisa ou outra, a pessoa às vezes já vai tendo a noção disso. Mas não é tudo, muito. Não. Agora, pelas coisas que eu já estudei de Nostradamus, tudo que ele já tinha falado já passou. O mais é o povo que interpreta a seu bel prazer para mostrar o que é. Não tem nada de novidade das coisas dele. Coisa recente não tem, não. Faço TENEPS há 5 meses. No começo só sentia as energias nos meus braços. Agora sinto no laringo chakra que gela e no fronto chakra e coisa normal. Também dá alguns estados no ambiente do quarto também. Pode comentar, por gentileza? Olha, você está no caminho, está tudo certo, anota tudo isso aí, vamos ver o que dá. Você ainda está ainda nos 6 meses, está tudo certo. Tem muita coisa pela frente. Você já pensou que tem décadas que você vai fazer a TENEPS? Se prepare que tem muita novidade pela frente. Viagem média 2 vezes por mês, ficando de 1 a 2 dias em hotel. Mesmo assim, estou posicionando iniciar a TENEPS esse ano. Existe alguma técnica que devo utilizar para auxiliar nos primeiros 6 meses? É isso que eu estou falando. Cuidado durante as viagens dos 6 meses. Isso aí, durante os 6 meses, é bom estar num ambiente harmonizado, mais seu, um campo que seja seu. Esse negócio de viajar e ficar no lugar, nem sempre dá certo. Então, pode criar mais problema e acidente de percurso para você. Se você tem muita confiança em você, se a sua vida está muito bem harmonizada, tudo organizado, tudo bem, pensa bem, mas olha bem, quem tem que definir isso é você, quem sabe da sua vida é você. Minha esposa faz TENEPS há 4 meses, tem dias que acha que não sente que nada está acontecendo e outros ela sente que foi produtivo. O professor fala sobre o tal do gargalo dos 6 meses. O que exatamente acontece depois de passar o gargalo dos 6 meses? A pessoa estabiliza, ela melhora, ela entra num platô de mais trabalho, mais ou menos cadenciado o trabalho, dentro de um nível que a pessoa vê que ela está sendo útil e produtiva. E aí melhora tudo. Os acidentes de percurso vão desaparecendo, não tem mais nada. A vida entra dentro dos eixos, com
mais equilíbrio. É isso que acontece depois de 6 meses. Professor, Sim. aqui, ó, de certa forma, dá para ver que no verbete, a retrospectiva cosmoética é um treinamento, de certa forma, para a desperticidade, para o FIEX, né? Você já está treinando. Não, é para os 5 que vem na frente. Aquilo que eu falei. O FIEX, complexo, desperticidade, semiconsciex, teleguiado. Nessa hora. É a terceira vez que eu falo. Nessa hora. Porque, de certa forma, ele ajuda diariamente, com a TENEPS, você a ver o seu case, né? O quanto você foi efetivo ou não, Você é a maior bobagem aquela pessoa que quer fazer o negócio. Não, eu vou fazer 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Não existe isso. Ou a pessoa se dedica ou não dedica. Ou ela é ou não é. Ou ela assume ou deserta. Entendeu? A TENEPS é muito bem bolada. Se você for pensar por aí, é muito bem feito. Agora, ó, não fica pensando que foi eu que inventei isso, não. Eu já pratiquei a TENEPS antes, em vidas anteriores. Agora, conheci só gente graúda, gente da alta, que praticou. Eu era dos menores, dos mais fracos. Entende? Uma coisa assim, a TENEPS, sem a retrospectiva cosmoética, ela fica meio capenga, vamos dizer assim, se você... Não, a pessoa vai. Mas agora, o ideal é ela fazer isso para andar mais depressa. Se ela não fizer essa retrospectiva, ela não vai dinamizar o desenvolvimento, principalmente do parapsiquismo dela. E esse parapsiquismo é a base da assistência da TENEPS. Tudo depende disso. Então, para a pessoa ser evolucionada, ou ser um serenão, a primeira coisa que ela tem que fazer é dominar o EV e fazer assistência. O mais, nós conversamos depois disso. É porque parece assim, que em termos de conscienciometria, você faz on the fly, faz na hora, faz ali mesmo, né? Você já faz a conscienciometria, já recupera o rastro, né, negativo. Agora, esse processo da pessoa fazer isso diariamente, ela vê todos os defeitos dela. Como é que ela fica perante o amparador a hora que ela viu que durante a semana, em 3 dias, ela discutiu com as pessoas por besteira, por causa de futebol? Ela vai deixar, nunca mais vai falar sabe, no Atlético, no Botafogo, ou no Flamengo, Mengão, nunca mais vai tocar nisso. Ou Fogão, entendeu? Ela não vai dar mais valor para isso. Porque até então aquilo poderia sair na diurese, ela nem poderia perceber que aquilo acontece, né? E quando ela foca diariamente nisso, ela começa a perceber que essas coisas ainda acontecem, às vezes acontece até bastante com ela, né? Então eu vejo que é um complemento extremamente importante, né? Ajuda muito. É um embasamento fraterno. E outra coisa, é só a pessoa consigo mesma. Na hora que ela faz isso aqui, o amparador não precisa de entrar nisso, ele não toma posição ou toma parte de uma condição dessa. O processo é da pessoa com os outros. O tenepsista ou a tenepsista com os outros. Quer dizer, é muito bem bolado isso aí. O senhor recomendaria que quando você está trabalhando com energia, antes da TENEPS, em paralelo você já começa a fazer essa retrospectiva. Então você está trabalhando com energia e fazendo a retrospectiva. O ideal era nós fazermos essa retrospectiva, todo mundo, sobre qualquer coisa, a vida inteira, qualquer pessoa. Isso é que seria o ideal. Mas veja, o ditador, se ele for fazer uma coisa dessa todo dia, ele estoura no primeiro dia. Ele não aguenta fazer isso. Então, outra coisa. Há uma série de pessoas que esses anos todos que nós temos falado nisso, você sabe, agora já tem mais de 20 anos que eu toco nesses assuntos, né? Então já tem muita gente que já veio contar as coisas para a gente, ver isso, ver aquilo, etc. Tal. Então tem aquela pessoa que já chegou para mim e fala assim, isso mais de uma. Valdo, a TENEPS é ótima, mas esse negócio da gente pensar à noite o que a gente fez de errado durante o dia, isso é terrível. Nem quando eu fazia confissão para os padres, esse negócio era tão brabo. Em parte a pessoa tinha razão. Porque ele não está confessando mais para o padre, ele está confessando para ele. E ele sabe que ali tem um amparador. E ele já viu que aqui agora não tem mais tapeação de padre, nem de direito canônico,
nem de nenhum processo místico. Ele tem que estudar, porque parapsiquismo e uma ação física, tudo para nós é a mesma coisa. Não pode estar emendando as coisas ou querendo, vamos dizer, edulcorar, fazer maquiagem, melhorar o estereótipo, o rótulo das coisas, não adianta. Então a pessoa fica absurdamente alterada. Agora, eu, sem usar muita malícia, mas usando ao mesmo tempo alguma coisa, sem querer, querendo, eu pergunto assim, e você vai resistir, não vai? Você vai dar um jeito de superar isso, não vai? Só vou. Aí a pessoa reage. Você está entendendo? Eu vou dar um jeito. Então a primeira coisa, eu falo com a pessoa, dá um jeito de encontrar com menos gente uma temporada. Que reduz os atritos. Reduz um pouco para ver como é que fica. Agora, você pensa bem, você vai, uma pessoa às vezes, uma idade, ele tem aí 56 anos, cheio de vício, de comunicação, sabe? Pessoa que faz piada de tudo, humor negro sobre as coisas, as pessoas, tudo. Pensa bem, a hora que ele vai fazer a TENEPS, tem que fazer uma coisa dessa? Acabou. É terrível. Então, tem cara que já chegou para mim e falou assim, não, esse negócio de fazer à noite não dá. Você acha, Val, que eu posso deixar para fazer isso daqui a 1 ano? Pessoal, o problema é seu com o amparador, não tem nada a ver com isso, o problema é seu. Um agravante que o senhor coloca aqui é até a questão dos e-mails, né? Você, quando troca e recebe, manda muitos e-mails, você multiplica por N as suas interações, né? E lembrar de tudo isso... E-mail é um problema. Por exemplo, a epistolografia, escrever carta para os outros, é menos problemático que o e-mail. O e-mail na hora, acabou. Agora, a carta não, você tem que fazer, tem que fechar, colocar debaixo do envelope, dentro do envelope, mandar, remeter, colocar selo, às vezes passar a cola. Como é que fica? Dá mais tempo de desistir, né? Então dá para a pessoa pensar, examinar bem o que vai fazer. Agora, e-mail não. Está quente, danada da vida. E manda. Pronto, depois se arrepende. Fica aí chupando o dedo. E-mail não é fácil. Valdo, dá para você falar um pouquinho sobre isso que o Adélio estava comentando, que acontece antes da TENEPS, que poderia ser uma espécie de pré-TENEPS, a pessoa, naqueles minutos que antecedem ali, 15, 20 minutos antes, ele comentou sobre estado vibracional. Dá para falar num período pré-TENEPS? Não, a pré-TENEPS ideal é aquela que a pessoa fica esperando a TENEPS com satisfação. Então, isso é que é importante. Essa é que é a pré-TENEPS. Aquele tempo. Então, por exemplo, vamos supor que a pessoa faz aquilo que eu falei, ela faz a TENEPS às 10 da noite. Então, durante o dia acontece uma coisa, ela pensa na TENEPS, que vai ter à noite. Entende? Mas ela já pensa bem. A TENEPS já fica alcandorada por alguma coisa benéfica, positiva. Tudo é bom para ela. Então, melhora tudo. Pense positivo com a TENEPS, que a pessoa vai crescer mais depressa. Só pensar positivo. Qualquer coisa na vida é assim. Se você pensou positivo sobre aquilo, ou aquilo conserta ou deserta, dá um jeito. Vai melhorar. Agora, com a TENEPS, o negócio amplia tudo, positivamente, vida e assistência. É que quando, a experiência que eu tive com esse assunto é que quando eu observei esse período pré-TENEPS, a minha TENEPS foi diferente. Porque não é a mesma coisa que você entrar, né? Se você, você presta atenção agora, antes. Eu quero dizer para vocês que nós vamos ter o primeiro Congresso Internacional dos Intermissivistas. E eu vou começar esse congresso, eu sou um que estou começando lá, no dia 22 de julho, sexta-feira. Então é menos de 2 meses agora, né? Julho, nós estamos em junho, 22 de julho, é uma sexta-feira. De manhã eu vou falar aqui sobre convite ao intermissivista. E a 13h eu vou falar sobre paraestamento, aqui no tertuliário. Eu já estou falando, porque o tema hoje já é TENEPS mesmo, então vamos pôr tudo que tem pela frente. De modo que nós vamos ter 2 tertúlias bravas nesse dia sobre
processo que interessa aos tenepsistas. Tem temas aí que são novos, esses dois que eu vou falar. Valdo, nessa questão ainda do pré-TENEPS, você acha, por exemplo, a pessoa, quando chega do trabalho, ela normalmente chega, né, com as energias, com as questões todas do dia, e normalmente essas questões, durante a TENEPS, elas se diluem, o processo assistencial entra, acontece a assistência, a coisa limpa. Mas se ela faz uma espécie de uma higiene consciencial antes da TENEPS, o rendimento da TENEPS tende a ser muito melhor, né? Sempre vai ajudar. Agora, o que eu vejo é o seguinte, uma pessoa chegou, se ela chega em casa, ela deve esquecer os conflitos lá do escritório. Como também, se tiver algum conflito em casa, quando ela for para o escritório, ela tem que esquecer os conflitos da casa dela. Isso é que é higiene consciencial ou mental básica, fundamental. A mais primária é essa. Ultimamente, a gata da minha filha está ficando ao meu lado durante a prática da TENEPS. No momento, ela fica paradinha, como se não estivesse ali. Posso deixá-la do lado, dormindo, ou teria que tirá-la do quarto? Olha, o melhor é tirar a gatinha. Não deixa, não. Nunca se sabe como é que está a sua vida. No normal já é um problema, porque, por exemplo, a minha gatinha, eu não posso deixá-la para eu ir dormir. Se eu deixo lá pelas tantas, ela vai atrás de mim, fica em cima de mim, me acorda, não adianta nada. Eu não posso ter gato perto de mim para dormir essa coisa, nunca pude. Eles acabam indo por cima de mim. Quando eu vejo aquela cara junto de mim lá, ou se não mexer na minha barba, isso é um perigo, não dá, né? Então, o ideal é não ter perto, não. Agora, coloca ela na cozinha e fecha a porta. É uma saída, né? Para ficar, é o jeito. Eu acho que a TENEPS, a pessoa deve tirar todos os seres possíveis, humanos ou sub-humanos, perto. Cachorro e gato não deve estar lá dentro, não. Isso é que é o ideal. É só pensar um pouco. Agora, a gatinha não vai ficar com raiva disso, não, porque é pouco tempo. TENEPS é 50 minutos. E com o tempo, se acostumar e ter aquele hábito, ela vai se acostumar. Ela não reclama. Porque tudo tem que arranjar o hábito. E gato é muito fácil de alcançar o hábito. Eles gostam tudo certinho. É diferente. Cachorro não. Cachorro é mais dispersivo. Agora, gato é tudo mais certinho. Tudo arrumado. Inclusive, a higiene do gato é diferente do cachorro. Muito diferente. De modo que a situação é essa. Nós ainda temos 3 minutos aqui para 13h45, tá certo? Então eu vou esperar se tem alguma coisa aí. Pode falar. Na parafatologia, na página 9, Sim. na linha 5, o senhor comenta o mérito para o emprego do macrosoma na próxima. É que eu falei aqui já. Ah, é? Eu sou retardatário. Entende? O mérito para o emprego de macrosoma na próxima existência humana. Ou se a pessoa faz muita assistência, ela vai acabar tendo mérito para arranjar alguma coisa. Quando ela for pensar a próxima PROEX, na próxima intermissão, pode ser que ela já tenha gabarito para receber isso. É o processo do mérito. É isso que nós falamos aqui. O que você queria saber mais? Basicamente, o que eu imaginei aqui foi porque ela começa a reduzir os conflitos, né? Ela começa a reduzir esses conflitos internos, começa a ser mais interassistencial, mas ela daí introspecta isso aí no psicossoma. Em bom português, quem tem mais possibilidade ou potenciais melhores para alcançar macrosoma são os tenepsistas. A coisa mais do que óbvia. Tem lógica para você? O caminho é esse. Vamos pensar bem por aí que vale a pena. A TENEPS tem muita vantagem. Não tem erro. Ela é um negócio que não tem erro. Você sempre vai ter rendimento evolutivo. Esse verbete é bem interessante porque também reforça muito as etapas ou as posições que você tem na TENEPS, né? Você pode separar a TENEPS em várias etapas. Pode. E pode estudar cada uma delas, pode levá-las para o teu dia a dia, é bem interessante. Né? E outra coisa, agora nós já temos também muitos recursos para mostrar exemplo, que já tem muita gente praticando a TENEPS. Uma das coisas mais sérias que eu acho na TENEPS
É o processo da geopolítica da TENEPS. Então, por exemplo, se numa determinada rua começa 5 caras dentro daqueles quarteirões a praticar a TENEPS, altera a rua. Eles começaram a estudar lá em São Paulo mesmo, teve gente que andou estudando isso, não foi? Mas tudo, com o tempo, eu acho que nós vamos ter muitas pesquisas nesse sentido. A tendência nas cognópolis, né? Isso acontece também. Você concentra tenepsistas, né, em cognópolis. Pois é. Tem que melhorar isso aí. Ó, a turma já está começando a contagiar determinados bairros aqui de Foz sobre os processos nossos que nós estamos fazendo, contaminar positivamente. Quer dizer, o processo, já estão falando em democracia direta e tal. Só complementando, o senhor acredita que nas outras cognópolis a tendência é termos comunidades extrafísicas também ligadas a elas, como nós temos aqui? Aí vem aquele negócio do mérito. Se tem mérito, vai ter. Vamos ver o que a turma faz, né? Até lá, eu espero que a gente faça alguma coisa aqui, né? Para dar exemplo. É isso. Pessoal, por favor, desligar os celulares e não digitar o computador na hora da megafonização, tá ok? Obrigada.
Senti bastante palpitação desde o início, né, mas foi reduzindo no decorrer do experimento. E eu senti uma sensação de acolhimento e tranquilidade íntima muito grande. Senti bastante clareza de ideias, de raciocínio, como se estivesse expandindo a minha cabeça. Basicamente Você está isso. sentindo bem agora, né? Tudo bem, né? Uhum. E como é que foi lá, Helena? No início eu estava também com uma palpitação bastante, cardiochakra bem acelerada, mas eu estava bem consciente disso, bem lúcida. Normalmente é como se fosse uma sinalética de que vai haver um bom desassédio. E aqui eu mantive uma atenção bem assim lúcida para expandir e ajudar e doar no que eu pudesse. E no início eu me senti um pouquinho tensa, mas logo em seguida eu senti que o holochakra soltou e eu tomei um super banho de energia. E aí, assim, eu consegui até perceber, assim, distensionou todos os músculos do corpo, deu uma boa relaxada, uma boa tranquilizada. Mas é como se estivesse num branco, né, mental, uma coisa assim bem suave, sem muito ruído. Você está sentindo bem agora? Né? Muito bem. Tá. Muito bem. E você, Beth, como é que foi lá? Me senti muito bem, né? Também um centramento assim, muito forte, né? Que foi, no primeiro momento, houve um movimento muito grande de energia, depois foi acalmando, um centramento. Me vieram umas ideias, duas imagens de projeção, uma rememoração de uma projeção em que envolveu o 11 de setembro no extrafísico. Isso me chamou muita atenção nesse momento. Depois uma calmia, uma tranquilidade, muita exteriorização de energia, também senti muita exteriorização de energia forte, as mãos eram muito grandes assim, de energia. Olha, eu vi alguma coisa diferente com você hoje, que você sentou num lugar diferente. É que ela me chamou. Ah, foi? Já tinha feito sorteio? Não. Foi antes? Não, foi antes. Você está vendo só como é que são as coisas? Eu notei que lá falei assim, está diferente ali, tem alguma coisa. Por que as duas estão sentadas lá? Entende? Porque às vezes você senta lá em cima. Né? Isso. Não entendi. Quando eu cheguei que me sentei, ela disse, não vai se juntar os plebeus? Aí começou a brincar comigo, não, eu vou atender você, eu vou descer hoje. Mas tudo bem, tranquilo. Mas está bem. A sua boneca está em cima do laço. Né? Ok, isso quer dizer que é trabalho correto. Agora o campo é muito positivo aí, muito forte. Eu percebi essa condição. Porque também aqui todo mundo é doador, né? As três aí são, né? Isso é normal. Essa aqui, ela é doadora e ela coloca músculo, vai tudo, né? A junta, os órgãos e sistema do corpo, que ela só trabalha com isso não sei quantos mil anos. Não é isso? Exato. É isso que dá. Assim com açúcar até eu, né? Até eu gostei. Gente, muito obrigado. Valeu.
essa aqui é a cadeira. Não é aquela ali, não. Essa é a cadeira. Essa é a cadeira. Essa é diferente, né? Você sentiu, né? Foi. O campo é fortíssimo. Também, ó, você está com a Estela de lá de você. Você sabe que a Estela é um poço, né? Itaipu. Sim. No começo, quando eu sentei ali, aí estava disparado. Aí eu falei, por que disparado? Né? Por quê? Por quê, Tânia? Eu fiquei pensando, mas depois acalmou. Aqui não. Teve uma coisa assim mais específica na cabeça. Naquela hora que eu fiz a pergunta para o senhor, que o senhor me respondeu, essa coisa do meu tampo da minha cabeça já tinha aberto, quando o senhor estava me respondendo. Sim. Então isso já estava. Aí ficou bem exacerbado. Mas aí foi parando, essa calmia que todos os que sentam nessa cadeira falam, você vai acalmando tudo, quer dizer, não tem mais nenhum ponto específico, e aí você entra num campo de ideias. Muito feliz, minha colega de turma, de faculdade. Mas está aí firme. Está aqui do lado, né? E aí você tem ideias, e aí isso... E aí eu comecei a pensar se eu... No começo eu falei, será que eu estou mediunizando? Será que eu estou sendo médium? Porque eu não fui espírita, né? Eu fui só da mocidade espírita, então eu não cheguei a ser médium, mas será que eu estou? Mas não estou, eu estou na conscienciologia. Agora eu você desenvolveu bem as coisas. Isso aí. Afinal de contas é a nave capitânia, como eu chamo. Então, o que é isso, professor? Você ainda tem que me contar qual é essa história da nave capitânia. É uma liderança, no caso, né? Tem uma liderança aí nas coisas. Não, eu sou... Você veja, ela não falou nada de cardio chakra, vocês perceberam? De quê? Só falou da cabeça. Isso é que é, né, a liderança. A nave capitânia. Todo mundo senta aí, quando é mulher, quase sempre fala, não, aí teve o cardio chakra, não sei o quê. Vocês vão virar falar isso. Mas eu tenho cardio chakra. Por incrível às que vezes pareça. Eu tenho e às vezes ele fica... Indica que tem. Eu tenho. Eu tenho igual todos, todo né? mundo. Mas o seu não atua, você tem mais a cabeça funcionando. Isso é positivo. Mental soma. Mas... Agora, Estela, fala alguma coisa para ela, explica bem aí, né? Quando o cardio chakra predomina, a cabeça não funciona bem, né? Então é ótimo que o teu predomina a cabeça. Isso aqui não toma conta. Eu senti, desde que eu estava sentada lá, muito forte, como se fosse uma propulsão do umbilico para cima. Aí aqui teve também muita exteriorização no começo, mas a maior parte do tempo, uma tranquilidade. Parece que parou tudo, ficou só no frontochakra, na cabeça. Bem assim, pontual, né? E teve só um momento que eu lembrei da Graça, e depois ficou essa coisa assim, cada vez mais tranquila. Estou me sentindo um cabeção agora, assim, né? É o macrocéfalo. Às vezes a pessoa tem essa sensação. Mas e você, como é que foi? Conta aí para Tânia. Olha, conta pra desde Tânia. que eu desci a escada, me deu uma tremedeira terrível. Eu não parei de tremer, me deu vontade de chorar ali em cima do negócio. Mas eu estava com um propósito, se eu fosse chamada, eu não sei porquê, parecia que alguma coisa falou, você vai ser chamada. Eu sabia que, não sei. Agora, a culpa de qualquer maneira é da Tânia. É a Tânia. Aí eu pensei assim, se eu fosse chamada, eu ia mandar toda a energia para minha sobrinha, que está em Belo Horizonte, que ela está em fase terminal e está com dificuldade de ir. Então eu joguei tudo que eu pude para lá. Não sei se eu consegui. Aí, o que eu senti? A hora que eu senti, que eu relaxei, pensei. Teve uma hora que parecia que eu estava no vácuo. A cabeça, assim, parecia que eu estava... Parecia que só estava eu sozinha aqui, mais ninguém. Às vezes agora eu estou tremendo outra vez. Entende isso? O coração batia forte, mas agora eu estou numa tremedeira danada. Ela é ótima, foi bom. Gente, vocês estão ótimas. Ótimas. É por aí, com essa energia toda que a gente vai em frente. Essa aqui está sempre assistindo os outros, então ela já está dominando bem as energias já há algum tempo. Está por dentro. Um pé de boi.
segura tudo, entende? Agora, eu não sei por que é que você escolheu ela, né? Preciso saber por que foi, não é isso? Você estava perto dela? Não estava, né? Não. Pois é, então como é que é? Como é que você explica? É? Velhas vidas? Não sei, eu o quê? Não sei. Ela devia de ser, na esquadrilha que você era ali, ela devia de ser uma, né? Mais chegada. Deve ser isso. Nave capitânia, é uma esquadrilha, tem que vir. Deve ser isso. Estela. Gente, muito obrigado, valeu, viu? Mas então, entre vocês, como é que são? Como eu pergunto, entre os mortos e feridos aí, todos estão se salvando? Ou tem alguém que está capengando? Preciso de ver como é que está a situação. Não é isso? Parece que está todo mundo, mais ou menos, né? É. Também nós falamos tanto aqui hoje de assistência, né? Que devia de fazer um campo positivo. Muito fácil o campo hoje, sem problema nenhum. Tudo azul, céu de brigadeiro, mar de almirante. Hernandes, como é que você sentiu aí? Tudo bem? Você que é o homem que testa tudo. Assim que a Tânia estava descendo, eu tive uma sinalética de isca, né? E me veio uma imagem de alguma coisa lá da empresa que eu tenho, que o Augusto que está tomando conta. Ah, sim. E no segundo aqui atendimento, eu vi aqui, senti a presença do Jean-Pierre Castilho. Ah, é? Nunca mais tinha lembrado dele, mas veio a lembrança muito forte dele, a imagem dele na minha frente. E depois eu recebi um banho de energia. A Mala esteve com ele recentemente, falou que ele está muito bem, assim, né? Conversou muito com ele por telefone e tal. E eles estão preparando, vão fazer uma viagem à França, né? Você sabe, né? Ah, não estou sabendo não. Inclusive, a senhora vai junto, a senhora dele, tudo, sabe? Eles estão muito animados. Uma outra coisa que ele está terminando lá, o dicionário que ele fez. Vamos ver se a gente publica isso tudo por aqui, né? Coisa séria. Vamos ver o que dá. Mas e o resto aqui de vocês? O que você quer? Fala. Hoje o título do verbete, Retrospectiva Cosmoética, Interassistenciologia, Multistenepsista, um ofexista e mega euforização. Foi comentado muito a respeito do 11 de setembro, né? Foi feito como uma retrospectiva. Eu gostaria de saber a questão extrafísica aí que está envolvendo isso tudo. Olha, o problema todo é que hoje houve coincidência nessa questão da mega euforização e saiu o processo que vocês escolheram, né, para a TENEPS. Né? Isso aí que foi a coincidência maior da história. Agora, com respeito ao processo das Torres Gêmeas, você sabe, essas coisas estão muito ainda vivas, né, devido ao problema lá da morte do Bin Laden, o que é que está acontecendo, isso tudo ainda está esfervilhando, né? Isso ainda não esfriou nada o processo, tudo continua. Então a Terra ainda está muito empolvorosa devido a esse processo de terrorismo, não é fácil não. Esses países todos lá que estão sublevando, né, criando problema também aí, esses islâmicos, devido às ditaduras. Então nós estamos passando um período de muito conflito armado, tudo quanto é jeito, muita gente civil sendo morto, tudo quanto é jeito, né, sem motivo. Não está bom não. A Terra precisa de muita energia positiva, muita exteriorização de energia. O ideal seria fazer a mega euforização dia e noite. Né? Arranjar uma equipe mudando assim, vai toda hora fazer, né? Um monte de gente, uma escala. Sabe como é que é? Uma depois da outra. Isso é que seria o ideal. Agora, com você está tudo bem, né? Está tudo bem. Professor B,
Sim. Mesmo não fazendo assim, oficialmente a retrospectiva antes da TENEPS, quando a TENEPS começa, os primeiros minutos, alguma situação do dia que teve conflito, ou que eu poderia ter agido, que foi antifraterna mesmo, sabe? Isso vem e ocupa um tempo da TENEPS. Isso faz parte do serviço, ou o ideal é que seja feito antes para disponibilizar? Essas coisas acontecem. No início, a pessoa não pode esperar que ela vai acertar tudo. Às vezes vai ter algum, hiato, alguma coisa que ela errou, etc. Mas é para consertar. Qualquer um aqui, que nunca fez isso, se for fazer, vai errar, né? No início, é da natureza humana. Tem que examinar bem como é que é. A pessoa, para mudar os maus hábitos, demora um pouco. Não é de um dia para outro. Às vezes, isso diz respeito às raízes do temperamento da pessoa. Aí demora mais ainda. Então, tem que ir devagar. Mas agora, o problema é que, se a pessoa se conscientizar que é importante fazer essa meia-culpa e esse exame de consciência, essa conscienciometria todo dia, ela vai acabar melhorando. Agora, vai chegar um ponto que ela não precisa fazer isso mais, que ela não vai cometer aquelas bobagens que ela cometia antes. Então, isso é o ideal. Quando chega nesse nível, as preocupações vão ser outras. Já não dizem respeito mais a um processo patológico, diferente, negativo, mas aquilo que ela pensar já vai ser por algum processo de assistência positivo, de engrandecimento do trabalho dela. Isso fortalece o serviço. Entende? Então, eu vejo que esses processos são difíceis só no início. A pessoa vai passar o gargalo, como tudo no mundo é assim. Chega num ponto que você passa aquele gargalo e entra num platô, é uma planície, é coisa diferente. Ali tem muito mais pacificação, mais equilíbrio. Então, eu penso que isso varia, mas quase sempre as pessoas que começam a fazer isso, em alguns meses, elas mudam o hábito. Agora, outra coisa, uma pessoa que faz a TENEPS, do jeito que a gente instrui lá no manual da TENEPS, é inevitável que em um ano ela muda o modo de proceder. Isso que chama ciência do comportamento, que é a etologia, ela vai mudar essa ciência, ela vai mudar o modo de agir, as reações que ela tem no dia a dia. Todo mundo vai perceber que alguma coisa mudou com ela. Então, por exemplo, uma pessoa chega e ela já está brigando, alterada, subindo pelas paredes à toa, e ela vai dizer que faz TENEPS? Não faz. Essa não faz TENEPS. A TENEPS equilibra a pessoa. Não tem jeito, não tem por onde escapar. É a própria pessoa que fica encantoada, você está entendendo? Ela mesma fica encantoada pelo trabalho. O trabalho faz ela pensar muito. É como, a TENEPS é como se fosse o julgamento do meia-culpa diário. Então, o autojuízo da meia-culpa. Se a pessoa tem culpa, ela vai reconhecer, ela vai ver como é que é. Ela vai fazer uma auto-observação, uma autoconsciencialidade, uma auto-inspeção. O autojuízo crítico se amplia. Ela vai melhorar inevitavelmente. Então, a TENEPS é o máximo. Só de falar na TENEPS, geralmente, já melhora. Hoje nós falamos tanto nisso que o campo está mais fácil. Melhora o holopensênio, de tudo que você mexe com isso, em matéria de TENEPS. Agora, o que a gente tem pena são aquelas pessoas que começam a falar disso e depois elas não aguentam. Tem alguma coisa que ela não aguenta, aqui já começa, ela não se sente bem com o processo, porque a consciência está pesada. E ela, às vezes, ela não tem força ou não quer mudar aquilo. Então, a TENEPS exige muito da pessoa, porque é um processo dela consigo mesma. Ninguém interfere nisso, só ela. Ela que tem que pensar, como é que fica. Então, a situação é essa. Esse é o motivo que eu todo ano falo alguma coisa, trago algum aspecto assim que a gente não falou muito para esclarecer, né? Esse de hoje, por exemplo, é um extra, está aí no meio. Tem alguns, de vez em quando, eu falo sobre TENEPS, independendo dos cursos que a gente dá. Nosso agora, vamos ver no mês de julho, que vocês vão ver esses dois que tem alguma coisa nova lá para a gente falar. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 87 assinaturas no livro de presença, 17 perguntas presenciais, 10 perguntas online, 35 votos presenciais e 5 votos online.
Hoje os recados são da Neida sobre a Semana de Reeducação Consciencial, a Kelly sobre o ciclograma, a Cristina sobre o simpósio Democracia Direta, a Fabiana sobre o Conselho dos 500, a Alzira sobre o curso com Sincobaia. Antes com vocês, a Eliana sobre o programa Amigos. Boa tarde. Nós queríamos nos dirigir aos amigos cujas assinaturas, a adesão ao programa venceu no mês de abril, maio ou agora, que vai vencer no mês de junho. Vocês estão recebendo em casa, através do e-mail, um lembrete, né, de que as suas adesões estarão vencendo. Então a gente solicita que vocês possam dar continuidade, dar sustentabilidade, continuismo a essa manutenção da enciclopédia através da adesão ao programa. E é muito fácil, você que é de fora de Foz, ligue para o CAEC no telefone 45-3525-2652 e renove no ato imediatamente a sua assinatura. Basta ter em mãos o seu cartão de crédito em até 12 vezes. Você pode, então, continuar sendo um amigo e um mantenedor da enciclopédia. Obrigada. Boa tarde a todos. Estamos aqui para convidá-los a participar da segunda semana de Reeducação Consciencial, promovida pela Reaprendência em parceria com o CAEC. Serão 10 dias de imersão na ciência Conscienciologia, iniciando com a 5ª jornada de educação, que vai no período de 7 a 9 de outubro. Depois, combinando com o 2º Congresso Internacional de Deponologia, que vai de 14 a 16 de outubro. Então, serão 10 dias de imersão na ciência, para quem tem interesse em aprofundar no tema. Até lá, gente, nós teremos praticamente 4 meses para que vocês se organizem, realizem suas inscrições e participem. Para maiores informações, busquem o site www.reaprendência.org ou ainda pelo telefone 45 3525 2652. Participem, estão todos convidados. Boa tarde. A Sinvex, a Apex e a CAEC convidam você que deseja planejar o seu desenvolvimento parapsíquico e aprofundar nos temas curso intermissivo, TENEPS, epicentrismo, dispersidade e complexo, a participar do curso Ciclograma Parapsíquico Pessoal, que irá ocorrer de 18 a 21 de julho deste ano, aqui no Discernimento em Foz do Iguaçu. O curso se constituirá de 3 campos energéticos, 6 campos de autorreflexão, aulas, debates, entre outras oportunidades de discussão e aprofundamento. Não deixe de participar de 18 a 21 de julho. Inscrições pelo CAEC no telefone 45-3525-2652. Obrigada. Olá a todos. Lembramos que amanhã, sexta-feira, dará início ao primeiro Simpósio Internacional de Democracia Direta no Auditório do Discernimento. Então, você que ainda está em dúvida, está indeciso se participa ou não dessa grande oportunidade de debatermos juntos conceitos avançados da convivência harmoniosa, visite o site do simpósio para você conhecer quais são os trabalhos que serão apresentados lá. www.simposiodemocraciadireta.com.br. E lembrando que no domingo, a partir das 3 horas da tarde, fazendo parte da programação do simpósio, nós teremos mais uma Assembleia dos Conselhos dos 500. Obrigada, espero vocês lá. Então, pessoal, dando sequência ao recado da Cris, a Assembleia do Conselho dos 500, um exercício de democracia pura na Cognópolis Foz, é livre e aberta a todos. Estamos convidando vocês para participarem e ajudarem na votação dos pontos de pauta. Dentre eles, nós temos um aqui, que é a moradia de voluntários em campi conscienciológicos na Cognópolis Foz do Iguaçu. Vamos deliberar sobre essas diretrizes gerais. Vamos também ter o plano de zoneamento do bairro Cognópolis, uma apresentação sobre ele. E nós gostaríamos também de reforçar que conselheiros são moradores, proprietários, inquilinos, empresários, funcionários e voluntários aqui de Foz do Iguaçu. Todos são conselheiros, desde que eles participem e façam a sua inscrição no domingo mesmo. Nós estaremos lá esperando vocês. O simpósio tem um custo de inscrição e a Assembleia é livre para todos. A Assembleia começa às 3 horas e acaba às 4h30. Aguardamos vocês lá. Obrigado. Boa tarde. Em função do primeiro Simpósio Internacional Democracia Pura, a Consus está cancelando com Sincobaia desse sábado.
mas convida para que todos possam se preparar para o curso Consintrafor, que será realizado no dia 1, 2 e 3 de julho, com o objetivo de identificar, explicitar e assumir o Trafor pessoal como bússola e como motor propulsor da sua evolução. Maiores informações e inscrições na recepção do CAEC. Obrigada. Para amanhã teremos o verbete Mega Ressexologia, a especialidade é autodiscernimentologia. E aguardamos a todos até amanhã. Obrigado.